Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. As dúvidas que vocês têm me enviado agora, a maioria diz respeito a que documentos devem ser apresentados agora na prestação de contas final, a prestação de contas definitiva, feita à Justiça Eleitoral. Bom, a Resolução 23463 de 15 trata desse assunto nos artigos 48, 49 e 50. O artigo 50 diz que a prestação de contas deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral em meio eletrônico pela internet e pelo SPCE. Bom, você vai imprimir o extrato da prestação de contas que o SPCE vai gerar quando você fizer a transmissão, o envio da prestação de contas definitiva, né? Você vai lá no SPCE, na tela da qualificação, vai marcar que aquela prestação é definitiva, vai gravar essa seleção, não esqueça de gravar essa seleção, porque senão você não vai estar enviando a prestação de contas definitiva e vai enviar. O sistema vai gerar um extrato, como se fosse um recibo do envio desse documento, e aí sim você vai pegar esse extrato assinado. Quem assina esse extrato? O candidato, se for candidato a prefeito, o candidato a prefeito, o vice e o contador. O advogado não precisa assinar. Se tiver administrador financeiro, também assina esse documento. Pega esse extrato de transmissão, você vai juntar os extratos bancários da sua conta corrente aberta ou das contas correntes abertas. Se você tiver recebido recurso do fundo partidário, você vai ter mais de uma conta. Esses extratos, eles têm que ter o saldo inicial e o saldo final zerado. Se tiver havido alguma sobra, você já vai fazer a transferência para o partido. E você vai pegar esses extratos na forma definitiva, não pode ser aquele sem validade legal de maquininha, não pode ter nenhuma lacuna, nenhum intervalo sem que esteja contemplado nesse extrato, desde o primeiro dia até o último, todos os dias devem estar lá, o saldo inicial e o final zerado. Aí você vai juntar também o comprovante da sobra, aquela transferência que você vai fazer. Se tiver havido alguma sobra financeira nas contas, você vai transferir esse recurso para o partido. Se essa sobra foi numa conta de doações de campanha normal do candidato, essa sobra vai ser transferida para a conta do partido outros recursos, aquela conta da movimentação ordinária. Não é para transferir esse valor para a conta doações de campanha do partido, é para a conta ordinária, outros recursos. Beleza. Se você tiver tido conta do fundo partidário aberta com movimentação financeira e tiver sobrado recursos nessa conta, fundo partidário, você vai transferir essa sobra para a conta fundo partidário do partido. Tá? Dinheiro do fundo só transita em conta do fundo partidário. Todo esse rastro é acompanhado de ida e de volta. Então, você vai juntar ao extrato do SPCE os extratos bancários, mais os comprovantes de recolhimento das sobras financeiras da conta bancária para o partido, mais a declaração firmada pela direção partidária de que recebeu bens ou materiais permanentes que tenham sobrado da sua campanha. O próprio SPCE emite essa declaração para ser colhida a assinatura do representante partidário, da direção partidária, quando tiver ocorrido sobra de bem permanente ou material. Tá? Se você lançou na prestação de contas esses bens permanentes e eles sobraram ao final, você tem que entregá-los ao partido. Essa declaração assinada pelo partido também é documento obrigatório para ser entregue no momento final.
E você também, se por acaso tiver tido dívidas, vai apresentar ao cartório eleitoral, nesse momento da entrega definitiva, aquela declaração, aquela autorização da direção nacional, assumindo, né, autorizando a assunção da dívida, com todos aqueles outros documentos que essa obrigação exige. A procuração do advogado, você também vai juntar agora. Lembrando que se você prestar contas sem anexar, sem juntar a Constituição, o mandato de constituição do advogado, você estará infringindo, né, uma obrigação, e essas contas ficarão com ausência de capacidade postulatória. Portanto, é muito importante entregar o instrumento de mandato para a constituição do advogado para a prestação de contas. Nesse momento, você vai entregar essa procuração. Os comprovantes bancários de devolução de recursos recebidos, tanto de fonte vedada ou aquelas guias de recolhimento ao tesouro, aquelas GRUs, GRUs, dos recursos provenientes de origem não identificada. Se tiver acontecido na sua campanha algum recurso não identificado e você fez o recolhimento pela GRU, você, a GRU, como vocês falam, né? A gente chama de GRU, vocês já também vão juntar isso. Se tiver tido aqueles estornos por ingresso irregular de recursos acima dos R$ 1.064 por TED e vocês tiverem feito estornos para ingresso da forma regular, também deverá ser juntado nesse momento da prestação de contas definitiva. E também vocês vão juntar notas explicativas com justificativas que considerem pertinentes. Aquele analista que vai examinar as contas, muitas vezes ele pode ficar perdido ali com algum lançamento que não está bem explicado, né? Não está devidamente ali claro o que aconteceu. Então, você vai juntar notas explicativas com as justificativas que você considerar pertinentes ali no momento. Tudo isso você vai protocolar lá no seu cartório ou no tribunal, dependendo de que conta você tiver, se for de partido ou de candidato, vai entregar essa prestação de contas e somente depois de validado o número de controle desse extrato da prestação de contas é que as suas contas estarão definitivamente entregues. Então, não adianta só o envio pelo SPCE, tá? Essa é só a primeira etapa da entrega definitiva. Apenas se consuma o cumprimento dessa exigência quando você junta esses documentos que eu falei agora e entrega no cartório eleitoral. Não esqueça que é muito importante você evitar o último dia de entrega, pois as filas são grandes e qualquer irregularidade você terá aí um prazo muito exíguo para voltar e retificar. Tá? Então, no máximo, vão ser 24 ou 48 horas. Então, é muito importante que você evite, de fato, fazer isso tudo no último dia, tá? Antecipa um pouquinho a sua entrega. É isso, pessoal. Mantenham a organização dos documentos em casa, tudo certinho. Sabemos por alunos, né, desse vasto Brasil, que há cartórios que estão exigindo a entrega dos demonstrativos e dos recibos eleitorais. Bom, como eu sempre digo para vocês, sempre acatem o que o cartório de vocês decidir. Se o cartório diz que vocês devem entregar todos os demonstrativos, todas as peças impressas, entreguem, tá? Vocês vão cumprir o que o juízo de vocês determinar. Pela resolução, não há essa necessidade, mas o que predomina sempre são as determinações do seu cartório eleitoral. É o que eu sempre recomendo para evitar maiores problemas, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, retomem a leitura da Resolução 23463 de 15, lá nos artigos 48, 49 e 50 em diante.